Estamos aprendendo como ler vários tipos de literatura da Bíblia. E vamos começar falando sobre narrativa bíblica. As narrativas, em sua forma mais básica, têm personagens vivendo em determinado contexto e passando por uma série de eventos. E o modo como esses eventos são escolhidos e organizados pelo autor chama-se enredo. Um enredo básico começa com uma personagem no seu contexto. Mas então algo novo e inesperado acontece, causando problemas que levam a um conflito final que é resolvido. E a personagem descobre que mudou e agora vive uma nova situação normal. Agora, quando lemos narrativas, é importante entender cada cena no contexto do enredo geral. Podemos tornar uma história em outra completamente diferente se ignorarmos o seu lugar no enredo. Isso acontece quando as pessoas leem a Bíblia. Sério? Sim. Veja, por exemplo, a história de Gideão. Há uma cena muito conhecida em que Gideão está tentando saber se Deus vai ajudá-lo a vencer uma batalha e pede um sinal a Deus. Gideão põe um pedaço de lã no chão e pede que de manhã a lã esteja molhada como orvalho, mas o chão totalmente seco. E Deus faz isso. Agora, se você olhar essa cena isoladamente, qual é o conflito? Como Gideão pode saber que terá sucesso? E o desfecho? Faça um teste com Deus, peça um sinal e descubra. Sim, e é assim que muitas pessoas leem essa história sem entender o ponto principal. Porque estão ignorando o enredo completo. É mesmo? Sim. Vamos começar do início e você entenderá o contexto. A história começa com Gideão e os israelitas vivendo aterrorizados porque estão sendo oprimidos por invasores, os midianitas. Entendi. Então, há uma chamada à ação. Deus encarrega Gideão de derrotar os midianitas e salvar Israel. Essa história tá ficando muito boa. Mas Gideão tem muitas dúvidas. E ele pede a Deus que faça um truque mágico, um sinal, para que ele saiba que és tu mesmo que estás falando. E Deus se rebaixa ao nível dele e lhe dá um sinal acendendo um fogo em um altar. Então Gideão já pediu um sinal. Isso não é tudo. Na cena seguinte, Deus ordena a Gideão que derrube um altar de outro Deus. Mas Gideão está com tanto medo que faz isso à noite. Então Gideão é cético e meio covarde. Chegamos agora ao momento em que Gideão está prestes a enfrentar os midianitas, mas ainda tem dúvidas, por isso ele pede outro sinal, o pedaço de lã. Ele diz, quero saber se tu realmente me usarás para libertar Israel. E Deus dá o sinal que ele pede. Mas ele continua em dúvida e pede outro sinal, que é só uma variação do anterior. Certo, parece que Gideão está pedindo por muitos sinais. Exatamente. No contexto mais amplo, fica claro que o conflito não é como Gideão pode discernir a misteriosa vontade de Deus. O verdadeiro conflito é quando esse cara vai tomar jeito e começar a confiar em Deus. Certo, então qual é o desfecho? Vamos continuar lendo. Gideão reúne um grande exército, 30 mil soldados, para lutar contra os midianitas. E Deus diz, não, são soldados demais. Ele diminui o exército para 300 homens. Por que ele fez isso? Bom, Gideão tinha testado Deus. Agora Deus está fazendo a mesma coisa. Ele fala para Gideão fornecer cornetas e tochas aos 300 soldados, cercar os midianitas à noite e fazer muito barulho com esses objetos nas colinas. Parece meio ridículo, mas Gideão obedece. O barulho deixa os midianitas em pânico. Eles começam a atacar uns aos outros na escuridão, enquanto Gideão observa em segurança nas colinas. Então essa história não está dando dicas para o leitor de como discernir a vontade de Deus? Não. Ela mostra o compromisso de Deus de usar pessoas fracas e cheias de defeitos para fazer muito mais do que elas poderiam imaginar. Entendi. Então cenas curtas como a de Gideão com a lã são conectadas com outras cenas para formar um enredo maior. E quando seguimos a sequência de conflito e desfecho do enredo, conseguimos ver a mensagem que o autor está tentando transmitir. Agora, a história de Gideão existe junto com outras histórias, que também falam de líderes falhos e questionáveis, chamados juízes. E cada uma delas tem seu próprio enredo interno. Porém, em conjunto formam o movimento da história bíblica, o período dos juízes. E essa história tem o seu próprio enredo único. E existem muitos movimentos dentro da história da Bíblia. Exatamente. Todas as histórias pequenas, centenas delas, se encaixam no contexto de seus próprios movimentos. E esses movimentos juntos formam os blocos que constroem o enredo formidável da história da Bíblia. Então não importa a parte da Bíblia que eu esteja lendo, preciso prestar atenção em várias camadas de enredo para poder ler cada história no seu próprio contexto. Isso, a Bíblia é uma obra literária muito sofisticada. Portanto, todos esses enredos menores continuam se sobrepondo, aumentando a tensão na história. E quando olhamos para trás, podemos ver como todos eles se entrelaçam e formam uma história unificada que nos leva até Jesus.